Boa noite, pessoal. Demorei um pouco para entrar. Qual o motivo? Bem, para variar, eu programei aqui, né, no Facebook, tem como você programar. E aí eu programo, coloco o horário, e aí de repente tá lá a função e tudo mais, e eu tento clicar para começar o ao vivo. E nada de acontecer, mas tudo bem, né? O importante é que eu estou aqui. Espero que vocês logo mais comecem a entrar. Vou esperar mais um pouco aqui para o pessoal começar a se movimentar. Mas o tema hoje, né? Você está preparado para o que você deseja? Bem, né? Os 5 primeiros passos a serem dados em direção a uma realização. E é esse o assunto do dia, tá? Vamos aqui conversando. Separei algumas cartinhas aqui, né? Porque é interessante trabalhar com isso. Então, vamos fazer a coisa acontecer e ver o que mais. Vamos ver. Vou esperar só mais um pouquinho, tá? Porque sempre tem, né? Questão de horário e tudo mais. As coisas vão acontecendo. Vamos ver aqui. Olá, Sheila. Tudo bem? Quem tiver online, quem puder, manda um oi, tá? Só para eu saber que já está por aqui. Eu apanhei um pouco para entrar na internet, tá? Eu configurei aqui o Facebook, só que o Facebook me trollou pela segunda vez, mas vamos fazer a coisa acontecer, né? Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui o tema, tá? Já está escrito em cima, mas é sempre bom, né? Tema. Boa noite, Sônia, tudo bem? Então, o tema de hoje é: você está preparado para aquilo que você deseja? Nós vamos falar a respeito de os 5 primeiros passos a serem dados em direção a uma realização. Existem mais passos? Existem, mas esses 5 primeiros passos são fundamentais para que a gente possa realmente realizar aquilo que a gente deseja. Se de repente a gente passa e pula essas etapas, provavelmente a gente vai ter que retornar, ou em algum momento lá na frente, a gente vai ter que acabar, como que eu posso dizer, revendo muitas coisas. E com isso é interessante. Olá, Carmen, boa noite, tudo bem? E aí, de repente, se a gente deixa de dar a devida atenção a esses 5 primeiros passos, a gente acaba tendo que rever muitas coisas, percebe que a gente não analisou esse objetivo da melhor forma possível, tá? E eu vou procurar fazer todo esse entendimento através da ferramenta que eu desenvolvi, que é a Jornada do Ser, o jogo, tá? Ele é baseado em um jogo, baseado no Caminho de Santiago de Compostela. Então, vocês vão acabar entendendo um pouco mais a respeito durante essa semana, tá? Durante essa semana toda, eu vou fazer alguns vídeos a respeito do assunto, irei publicar, tá? Alguns desses temas, e com isso, vocês vão aprendendo um pouco mais desses passos. A ideia é que eu sempre coloque para vocês algo de novo, tá? Para que vocês possam ir aprendendo e cada vez mais, quando vocês forem aí fazendo seus comentários, tá? Vocês vão acabar me ajudando a dar um direcionamento melhor àquilo que vocês precisam, tá? Aqui a ideia é que vocês saiam com um conhecimento, tá? Vamos começar. Bem, para todo começo existe um impulso, tá? A necessidade de você acreditar, de você, de repente, ter aquela inocência que nos direciona para algo novo e diferente, tá? O primeiro passo, né, é ter essa vontade, é ter essa energia dentro de nós, tá? E que nos apresenta algo diferente. Na carta do tarô, eu posso colocar, né, que a princípio pode ser muito bem, deixa eu ver se aqui não fica sem muito reflexo da luz, tá? A carta O Louco. A carta O Louco representa uma energia inicial intensa, tá? Ele vai dar aquele primeiro salto, aquele primeiro passo ao desconhecido. Tudo para ele ao redor
tende a ser diferente, novo, instigante. Então, toda e qualquer direção é válida para ele. Porém, como a gente colocou aqui o tema, né? O tema é: você está preparado para o que você deseja? Logo, se existe um desejo, existe algo a ser conquistado. E é por isso que a gente colocou os 5 primeiros passos a serem dados em direção a uma realização. Sendo assim, nós já temos um objetivo. Então, nós já partimos, nós já deixamos de trabalhar essa carta, tá? Por quê? Porque com essa carta, toda e qualquer direção serve. E não é bem o caso de hoje, pelo menos, a qual nós estamos lidando com o tema. Então, passamos aqui pelo louco, e aí vamos procurar entender o quê? Vamos entender o nosso momento atual, tá? Esse mundo a qual nós vivemos. Qual que é a sua realidade no dia de hoje, tá? Como que é o seu dia a dia? Como que ele está? Tudo isso vai influenciar, tá? Algumas decisões. E, de repente, ao observar tudo que está ao seu redor, você queira algo diferente. E aí é nesse momento que a gente começa a produzir dentro de nós um direcionamento para algo. Talvez ainda não tão claro para nós, mas que pode fazer com que alguns movimentos comecem, tá? Em direção, bem, essa direção é algo que a gente precisa tomar consciência a respeito. Se existe um incômodo, se existe algo que a gente queira mudar, logo a gente já pode buscar por essa sensação, esse sentimento, né? Isso que nasce dentro de nós como um sinal, uma maneira de começarmos a nos direcionar em relação a isso. Sendo assim, eu colocaria, né, como sendo, deixa eu colocar aqui, o mago. O mago, nesse caso, ele vai falar do quê? Principalmente de uma conexão com algo superior, algo maior dentro de nós mesmos, tá? Não é à toa que nós temos aqui o símbolo do ó, o dedo aqui, né? O dedo não, né? A Lemniscata. Sendo assim, com a Lemniscata, a gente percebe que a gente tem uma conexão com o infinito, né? Não é à toa que o infinito está aqui, mas ele tem uma questão de conhecimento para com o todo. Mas esse conhecimento já está dentro de nós. Eu diria que o mago, ele começa a ter um reconhecimento das nossas potencialidades. E aí, no momento em que a gente começa a reconhecer aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que, de repente, a gente tem uma certa habilidade, ou uma vontade até, ainda não está lapidado a ponto de ser uma atividade do dia a dia e tudo mais, pelo menos ali a gente enxerga algo que a gente queira fazer, que tem uma certa curiosidade, né? A gente já começa a manusear de uma forma diferente aquilo, pois existem muitas possibilidades à nossa frente. Então, por que não começar direcionando para algo que, de repente, nos dá prazer, de repente a gente tem a vontade real de fazer, né? Porque ir justamente em direção a algo que não está conectado com a nossa essência, com aquilo que nós somos, né? O que acontece nos dias de hoje é que muitas pessoas acabam focando em algo, né? Em ter algo. Então, eles já estão focando no objeto, né? Mas existe, antes disso, uma questão de conhecimento, né? De habilidade, e que caso você consiga unir aquilo que já está dentro de você, mais aquilo que você quer direcionar, para onde você quer direcionar a sua vida, melhor. Você vai estar em sintonia. Logo, com o decorrer do tempo, você não vai ter questões extremamente obstáculos, tá? Porque eu chamo de desafio tudo aquilo que está distante, a distância que você está de quem você pode vir a ser. Quem já viu as outras lives, né? Eu sempre falo muito dessa palavra desafio. O desafio ele vem justamente para fazer com que isso vale a pena. Por quê? Porque você se enxerga, você vê ali, no momento que você realiza o que você quer, uma nova versão de você e vale a pena ser aquela pessoa a qual você se tornou. Logo, você vai em direção a isso. Logo, você tem essa vontade, esse direcionamento,
tá? Então, vale muito a pena isso. Porém, né, isso a gente pode chamar quase que como se fosse um chamado interno, né? Aquilo que para nós seria algo natural, né? Para algumas pessoas pode ser considerado dom, tá? Isso para algumas pessoas que de repente têm aquilo já muito latente neles, né? E essa latência faz com que já percebam, né? E tenham até algum feedback ao redor. Mas vale entender que o dom também precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado, tem o seu tempo de maturação. Com isso, é interessante e perceba, aqui nós estamos vendo passos. Esses passos, caso você siga, quando você obtiver a sua realização, provavelmente essa realização vai estar conectada com quem você é. Sendo assim, essa jornada vai valer muito a pena. Então, vamos procurar entender, né, o que já existe dentro de nós e que possamos utilizar no nosso dia a dia, tá? Então, aí vem, por isso que eu comentei, né, da jornada do ser. Olha, Nayara, boa noite. Rafael, boa noite. Ale, boa noite. Carmen, Fê, Tatiana, Sônia. Boa noite a todos, tá? Né? Aquela pausa assim, né, para falar oi, oi, oi. Mas prosseguindo, né? O mago, ele tem muitas habilidades, você tem todo aquele potencial a ser trabalhado, então olhe para você e trabalhe algum deles. Quando a gente foca em muitos, a gente acaba não fazendo nada, tá? Isso eu venho aprendendo com o tempo, isso é um aprendizado dia após dia, porque cada vez mais a gente tem mais possibilidade de fazer as coisas, né? Vamos colocar um exemplo básico. A gente tem o celular, tem o computador, tem pessoas que nos ligam, aí de repente é um celular, é um aplicativo, é o WhatsApp. Percebe que são tudo isso requer uma habilidade sua, né? Nossa. E com isso, quando você dá muita atenção a tudo isso, o que acaba acontecendo? Você acaba não fazendo nada direito. Por quê? O tempo ficou picado. Agora, se você souber dar a direção certa para algo, você intensifica. Muito se diz que foco é importante nesse momento, porque naquilo que você foca, cresce. Então, imagine as consequências. Foco é muito bom. Mas vale lembrar que a gente tem bastante foco. E tem muitas pessoas que têm o foco, mas na direção errada. Quantas não são as pessoas que estão reclamando do dia? Ok, hoje foi um caso, pelo menos aqui, eu moro em São Caetano do Sul, então a cidade está um pouco caótica, a gente literalmente virou uma ilha, né? E muitas pessoas tiveram muitos contratempos. Porém, né? Isso é um motivo. Agora, aquela pessoa que sempre está reclamando de uma coisa, de outra e tudo mais, não é bem assim, né? Vamos começar a focar em algo produtivo, construtivo, criativo, né? Para que você possa direcionar melhor. Beleza, você dá esse foco, você começa a olhar para isso e começa a desenvolver. Beleza. Só que existe o medo. A gente não acabou de falar a respeito das pessoas que reclamam? Às vezes essas pessoas estão justamente na recusa desse chamado que existe dentro delas. E elas acabam não indo em direção daquilo que elas realmente desejam. Por quê? Medo. E o medo é você não conhecer algo. Então, tudo aquilo que você não conhece pode dar medo. Mas vale lembrar que medo é uma característica presente em todos nós, tá? Só que o que vai diferenciar uma pessoa da outra é a coragem. Quem tem coragem não é a pessoa que não tem medo. Coragem é a pessoa que sabe enfrentar esse medo, né? É a coragem que faz a pessoa realmente ir em direção àquilo que deseja, enfrentando o medo. Tá? E é interessante que coração tem uma conotação muito forte com. Eu falei coração? Coragem tem uma conotação muito forte com o coração. Né? Porque coragem e o coração tem a ver com cor. Coragem, né? Também tem uma coisa. O coração vai dar a ação através da cor, logo você dá cor à sua vida. Coragem, né? Você agindo conforme essa cor. Logo, a cor que você deu
a sua vida e a ação a qual você está direcionando. Olha só que maluco, né? São palavras conectadas que quando você percebe, quando uma pessoa está com medo, o mundo está cinza. Quando a pessoa tem coragem, ganha cor a vida. Então, quanto mais você está conectado com o seu coração e com aquilo que você deseja, ok, tudo aqui pode parecer tudo muito poético e bonito, ok, mas quando você está na prática fazendo, também é necessário. Nós temos advogados que fazem por coração, temos médicos que atuam através de um dom e também de coração, né? E eles trabalham, eles recebem por isso, eles fazem. Então, assim, é interessante a gente direcionar para aquilo que a gente deseja. São pequenos passos. Então, o primeiro passo, né, inicial, que é aquele que a gente nasce, que é o desconhecido. O desconhecido. A gente, de repente, olha para algo e aquilo chama atenção. Então, esse é bem o primeiro passo, que é o louco, aquela vontade de ir em direção a algo que, de repente, chamou atenção. O mago, ele já vai começar a perceber algumas coisas que vão chamar a atenção, mas estão mais próximas. Então, ele vai pegar e vai começar a ter mais maleabilidade, vai começar a entender o processo, vai começar a ver, isso, e vai desenvolver essa habilidade. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo, ele enfrenta uma questão que é o medo. Então, para que você possa avançar, para que você possa ir em direção àquilo que você deseja, você tem que vencer esse medo. Todos nós temos esse receio do novo, mas a ideia aqui é ter coragem. E aí, pelo menos aqui no caminho da jornada do ser, né, do processo, o jogo, a sequência das cartas, né, logo na sequência a gente vai para o carro. E o carro é aquele que simboliza o preparo, onde a gente tem toda uma estrutura, mas ainda assim a gente precisa ter controle sobre as nossas emoções. Vale lembrar que ele está numa carruagem, e aí tem, em algumas representações, cavalos, aqui tem esfinges na frente. Mas só que ele está com as rédeas desses animais que estão conduzindo. Esses animais, eles vão estar representando o quê? Nossos instintos, nossas emoções, as questões mais internas. Então, se a gente não tiver o controle sobre o instinto, sobre nossas emoções, a gente pode perder o rumo. Olha só, a gente está logo no começo, e no começo a gente já pode perder o rumo. Então, aqui vale, né, o foco, que realmente pede-se foco, pede-se coragem, né? Foco, né? Então, o co a gente já vai para o coração, né? E o coração já pede para ação através da cor. Logo, você tem que colocar cor na sua vida. E aí, logo em seguida, a gente vai para coragem, entendeu? Que aí eu vou colocar de uma forma, uma liberdade poética, que é a ação, a atitude através dessa cor. Então, a gente vai fazer e vai enfrentar as questões. Então, se tiver cinza, a gente vai colocar cor neste momento. E nada melhor do que colocar a cor que a gente quer, né? Que a gente tem vontade, né, de fazer e acontecer na nossa vida. Então, aí vem o carro, tá? Então, ele vem como mais um passo dentro disso. Ok, aí a gente tem a vontade de ir, a gente tem a coragem de enfrentar. Mas pode ser que a gente ainda não tenha total habilidade para tudo isso. E aí vale entender, ok, nós precisamos de alguém para poder aprender aquilo que estamos fazendo, que queremos fazer, ao nosso objetivo? Será que a gente precisa evoluir e desenvolver uma habilidade nossa? E aí é nesse momento que entra o mestre, né? Quem são os professores, quem são as pessoas que podem nos ajudar, né, a desenvolver essas questões, a fazer disso tudo, e que tenham já passado e já tenham uma experiência para isso, ou que pelo menos possam nos conduzir. Porque nem sempre o mestre, ele tem o conhecimento daquilo que você quer. Porém, talvez ele tenha as habilidades necessárias para te ajudar a não sair do caminho, a te dar mais direcionamento e foco. Então, ele se torna um guia desse percurso, né? Então, aí, nesse caso, né, a gente vem com a carta que aqui está como o Hierofante, né, ou o Papa, mas também seria bem interessante colocar, e eu gosto muito desse nome, que é o Pontífice, né? O Pontífice
na verdade, ele é um nome dado ao Papa, antigamente, e na Jornada do Ser, né, e que é baseado no caminho de Santiago de Compostela, quando na época os grandes arquitetos eles construíam pontes, né? Então eles eram pontífices, né? Eles eram pessoas que construíam e faziam que você saísse de uma margem e fosse para outra. Logo, você está nessa margem do seu mundo comum, que ainda você não tem as habilidades, você ainda não está praticando aquilo, não está fazendo aquilo que você quer, e aí ele consegue te conectar aonde você quer ir, ou aquilo que você quer aprender. Então, ele é aquele que te conecta com o outro mundo, né? Aquela nova realidade a qual você quer viver. Então, aí vem o pontífice, né? Que ele cria uma ponte, ele faz um elo, ele liga você através dessas. Então, você tem uma margem, tem outra, normalmente um rio, e esse rio são as suas emoções. E aí você, com mais clareza, vem e transpassa as suas emoções. Lembra que o carro, né, que é a etapa anterior, mostra muito, né, do controle das emoções para que você tenha direcionamento. E o pontífice, ele te ajuda a manter as suas emoções e mostrar o caminho, te direcionar aquilo que você precisa aprender. Que aí é a questão do tipo daquilo que você quer aprender para a sua vida, né? Ou fazer. Vale lembrar, deixa eu ver. Boa noite, Vivi. Boa noite, Cleide. Boa noite a todos. Agora vamos entender da seguinte forma, né? Você quer aprender, mas será que você já não sabe algo que talvez você possa ensinar? E aí a gente volta para o começo da mesma forma. De repente, esse aqui já sabe, já tem o conhecimento. Não é à toa que o louco tem essa, né? Essa sacolinha aqui no fundo. Essa sacolinha aqui no fundo são as experiências que ele possui. Mas como ele está indo para um universo novo, nem tudo aquilo que ele conhece serve para esse universo novo. Agora, de repente, ele analisa as potencialidades dele e descobre que ele já tem algo que ele pode ofertar, ele já pode fazer algo. De repente, aqui ele já é um arquiteto, aqui ele já é um artesão, aqui ele já é um mecânico, ele já é um médico, e de repente as habilidades aqui são colocadas em prova. Então, ele está mostrando, ele já está conectado com a sua essência e mostrando. Porém, para que ele possa colocar isso em prática, ele precisa de coragem, tem que ter domínio sobre suas emoções e fazer daquele direcionamento um caminho claro e objetivo, né? Fazendo com que você possa alcançar esse objetivo. E aí você se depara com o hierofante, que é o pontífice, que é aquele que faz a ponte. Da mesma forma que você pode ter que aprender e aperfeiçoar algo, você também pode pegar e ensinar, e de repente você é o pontífice. Então, o que é que você pode ensinar que de repente você já saiba? Que requer a coragem do carro, entendeu? Então, são coisas que talvez aqui a gente precise analisar com calma, porque aqui, por mais que você saiba algo, você também tem que aprender como ensinar. Então, quando você se depara e percebe, tudo bem, eu quero aprender algo novo. Ok. Então, é uma habilidade nova, uma atitude nova. Eu quero um novo direcionamento de carreira. Eu quero mudar de carreira. Eu quero fazer uma transformação de vida indo em direção a uma profissão que, para mim, traz mais significado. Tudo isso é válido. Né? Então, você tem que aprender coisas novas, por mais que você já saiba, de repente, fazer aquilo a qual você quer se propor. Mas se você não souber fazer, que vá atrás de um mestre, para que possa te ensinar e te direcionar. Passando dessa fase, nós percebemos que existem algumas questões que fazem com que você tenha que observar esse novo mundo. E aí vem o universo, o mundo. Aqui está o universo, né, nesse deck de tarô, né? Que é o Age, Tarot of the Ages. Esse aqui é o tarô que eu sempre uso para atendimento. Esse aqui é o universo, né, que seria a última carta, né, do tarô, a carta 21.
E aqui você tem uma compreensão maior sobre o seu momento de vida, sobre tudo aquilo que você conhece, sobre tudo aquilo que de repente você precisa aprender e tudo mais. Quer dizer, você tem uma compreensão do seu momento de vida. Tendo essa compreensão, entendendo isso, o que, que você vai procurar fazer? Você vai procurar, agora sim, começar a traçar de uma melhor forma esse futuro. Eu sempre acredito que quando você conhece o seu momento presente, você consegue traçar melhor o seu futuro. Por quê? Porque, querendo ou não, o que, que acontece? É algo que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz, porque eu continuo me desenvolvendo, eu continuo aprendendo, mas eu tenho alguns conhecimentos que eu já posso transmitir, como as cartas do tarô. Esse faz parte de mim, a simbologia que contém nele, essa faz parte dos meus conhecimentos. Agora, o mundo, ele fala que o que eu queria dizer do curso que eu aprendi é assim, a maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, a maneira como você trata um detalhe é a maneira como o maior também vai acontecer. Imagina se você estivesse estruturando, né, a base para que você possa construir um prédio. Se você não der a devida atenção a essa estrutura pode crescer, mas logo mais ruir. Então, aí vem a questão do mudo, para que você possa entender todas essas fases, para você entender esse seu momento de vida. E logo em seguida, quando você entende o seu momento de vida e tudo mais, você acaba tendo que reconhecer a sua própria estrutura, né? E aqui nessa sequência de cartas, né, que não é a sequência do tarô, né, nós não estamos seguindo as cartas do tarô, a gente está seguindo aquilo que é colocado dentro da jornada do ser o jogo, tá? Mas que serve sim como sendo os primeiros passos a serem dados em direção a uma realização. Sendo assim, o imperador, né, o imperador que está representado aqui, né, ele está numa base, ele está numa estrutura, ele tem a sua postura, ele reconhece tudo aquilo que ele construiu, ele sabe e reconhece aquilo que ele possui. Lembra que na carta anterior, que é no mundo, a gente procurou entender aquilo que, né, eu acredito, aquilo que eu penso, a maneira como eu sinto e aquilo que eu tenho. Então, aqui são os 4 aspectos, são quase que os 4 arcanos menores, mas isso é para um outro momento. Mas nesse momento aqui é para que você tenha a ideia desses 4 maneiras de expressar o mundo, né? Que é o material, o mental, o sentimental e até o espiritual, filosófico, né? Dependendo do caso da pessoa, né? Tem gente que não tem uma religião clara, não tem uma espiritualidade clara, mas tem uma filosofia de vida. Então, quando você entende tudo isso, aí você procura entender também as suas crenças, né? Aquilo que você almeja, aquilo que vira um obstáculo para você. E aí daqui você ganha e procura ter um entendimento maior dessa estrutura. E quando você tem esse entendimento dessa estrutura, o que, que você procura fazer? Você agradece. Você reconhece aquilo que você já aprendeu, as pessoas que têm ao seu redor. Aí eu sempre coloco que nessa casa, né, no jogo, tá? Que não necessariamente a gente fala disso com o tarô necessário, especificamente, eu falo muito de gratidão. A gratidão que a gente deve ter por tudo aquilo que a gente possui. Por quê? Tudo que a gente possui vem através das nossas ações, de tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. E aí, reconhecendo tudo que a gente precisou fazer para adquirir aquilo, para ter aquilo, e principalmente para ser a pessoa que nós somos nesse momento, né, a gente vai perceber o que realmente é necessário para o futuro. Percebeu que só nessas primeiras 5, né, 5 assim, eu comecei com o louco, tá? Mas o louco, ele não está sendo considerado porque ele é simplesmente, eu coloquei como ele sendo um impulso, tá? Aquela questão de você se atirar e ir em direção. Mas a partir de um momento em que você começa a reconhecer as suas questões internas e aquilo que você deseja, eu comecei a colocar como sendo os 5 passos. Então, a gente passou pelo mago, foi para o carro, do carro a gente foi para o Papa, né, o pontífice, como eu chamei, a carta o mundo, e agora, né, o imperador. Sendo assim, nesse momento a gente reconhece a nossa base, porque através dessa estrutura que nós temos é que nós vamos seguir adiante.
E esses acabam sendo, pelo menos, os primeiros 5 passos dentro desse processo, né, a qual eu estou querendo dividir com vocês esse conhecimento. Porque, querendo ou não, quando a gente procura mudar a nossa maneira de ser e procura mudar como que eu posso dizer, o rumo que a nossa vida está, para onde a nossa vida está indo, né? Isso é como se fosse um grande chamado dentro de nós. E nesse chamado, né, a gente precisa ter coragem, coragem para enfrentar. Por quê? Querendo ou não, isso foi uma das postagens que eu fiz aqui no Tarô Virtual há algum tempo, que eu falei assim, na verdade não foi no Tarô Virtual, foi na página do Menezes Coach, né? Que foi o quê? Quando você começar a mudar sua vida e a direcionar e a fazer pequenas mudanças, muitas pessoas ao nosso redor poderão vir sim a criticar, a falar algo que de repente não vai nos favorecer e não vai nos incentivar a seguir adiante. Mas isso tem muito mais a ver em relação ao que elas acreditam delas do que do nosso potencial quanto ao que nós desejamos. Porque elas não estão na nossa pele. Elas não sabem o que nos motivou a seguir adiante. Então, vale aqui entender que, né, quando nós traçamos um objetivo e vamos em direção a ele, nós criamos questões internas, nós temos motivações, nós temos crenças que fizeram com que a gente acreditasse que aquilo venha a ser possível. As pessoas ao nosso redor, algumas podem vir a comprar. Essas são as pessoas às quais eu diria para você, mantenha ao seu redor. As pessoas que de repente começarem a criticar e a falar algo que não corresponde àquilo que você deseja, né? Vamos colocar isso de uma forma bem contextualizada. Não é para você afastar, mas de repente não são as pessoas mais indicadas para estarem naquele momento presentes nessa transformação. Por quê? Na verdade, em algum momento pode ser que você venha a ser a referência para essa pessoa. Porque as suas atitudes irão, como eu posso dizer, inspirar essa pessoa a, de repente, fazer a mudança que elas tanto têm medo de ver no outro. E isso acontece com uma certa frequência. Bem, gostaria de ouvir de vocês, quem está aqui online, nós temos aqui algumas pessoas online, quais são os objetivos que vocês gostariam de realizar? Será que vocês poderiam aí escrever? Né? Eu gostaria muito de saber de vocês. Vocês querem realizar um objetivo por agora? De repente, escreva aí, eu quero, tá? Eu irei entrar em contato com vocês, a gente pode conversar, trocar uma ideia, para que vocês possam entender quais são as alternativas para fazer desse objetivo uma realidade. Basta digitar, eu quero, tá? E aí a gente vai conversando, trocando uma ideia. Nesse final de semana, aconteceu, né, a jornada do ser o jogo. O que foi essa jornada do ser o jogo? Bem, esse é um processo desenvolvido por mim, tá? Que traz a linguagem necessária para que você entenda o caminho, a rota pelo qual você vai percorrer até alcançar esse objetivo, tá? Com isso, ele vai mostrar questões suas internas que possam estar causando algum desvio, né? E fazendo às vezes com que você fique andando e dando voltas sem necessariamente ir adiante. Então, fica aqui o convite também para que vocês possam conhecer, tá? Porque no dia 23, agora, nós já estamos formando uma nova turma, tá? Que vai ser no dia 23/3, sem ser esse sábado próximo, tá? Ele vai ocorrer no horário das 15 horas, e ele ocorre aqui em São Caetano do Sul, onde eu moro, tá? E existe a possibilidade de fazer esse processo online? Sim, existe. Mas basta ter interesse, aí entra em contato, a gente conversa, troca uma ideia e tudo mais. Gostaria de saber, e aí, o que vocês... qual a opinião de vocês em relação a tudo que foi dito? Alguém aí tem algum insight, tem algum ponto a acrescentar? Deixa eu ver aqui. Bem, temos algumas pessoas aqui no Instagram.
Deixa eu ver as pessoas que entraram. Aline, Cremilda, Sônia, Alfa Maria, a Cleide, a Viviane, Nelson, Rosane, Edna, Fabiana, Tatiana. E aí, o que vocês têm a dizer a respeito de tudo isso? Quais são os objetivos que, de repente, vocês sentem dificuldade para alcançar e almejar? Basta escrever, né? A gente vai conversando aqui, temos mais alguns minutinhos, tá? Eu não vou querer estender muito, porque eu acredito que meia hora, 35 minutos, eu comecei um pouquinho atrasado, então eu vou estender mais alguns minutos. Mas dá para que a gente tem tempo para que a gente possa trocar aqui uma ideia. Basta escrever, tá? E aí eu vou vendo aqui, tá? Os comentários e vou respondendo vocês. Bem, vou fazer aqui só, né? Aqui tem a sequência das cartas que eu utilizei. Deixa eu repassar aqui. Então, nós começamos pelo louco, fomos na sequência para o mago. Do mago, nós fomos para o carro. Do carro, nós seguimos para o pontífice, também conhecido como Papa ou Hierofante. Gostei do pontífice porque ele cria pontes e isso tem tudo a ver com a jornada do ser. O mundo e o imperador. Então, para cada um deles, nós tivemos características que foi o impulso, nossas habilidades e potenciais latentes, a coragem para seguir adiante, o que requer, né, um entendimento e um controle de nossas emoções, o pontífice, que pode ser considerado o mestre, aquela pessoa que você pode vir a procurar para te ajudar em determinados momentos, para que você possa fazer esse diferente, né? É para que você possa aprender, ou de repente, quem sabe, você não venha a ser também o pontífice para outras pessoas. O mundo, que pede por um entendimento do seu momento atual, né, da sua estrutura, da maneira do que você tem, como você pensa, como estão seus sentimentos e quanto aquilo que você acredita. Então a gente acaba analisando esses 4 planos para que possa ter esse entendimento e finalizando o Papa, o Imperador, né, que pede para que a gente tenha a noção clara sobre a nossa estrutura e a gratidão por tudo aquilo que a gente já possui, porque é a partir dela que nós iremos construir o nosso futuro. Deixa eu ver aqui. Oi, Tati. Bem, aqui, quanto ao desafio do Deepak Chopra, né, quando eu vou montar outro grupo? Sim, eu estou para montar um outro grupo, é que eu estou montando também, né, como que eu posso dizer? Eu estou montando meu projeto pessoal, então isso está me consumindo algum tempo, mas eu acredito que no máximo, de repente, se eu não começar, eu acredito que próxima semana eu comece. Então eu já vou disparar algumas mensagens. Quem tiver o interesse de fazer o desafio do Deepak Chopra, me manda, de repente escreva aqui, eu quero, tá? É só escrever aqui, eu quero, que aí assim que eu tiver mais detalhes, eu envio para vocês o convite e como que vai ser feito, tá bom? Obrigado aí pela interação. E aí, é isso. Então, assim, o meu papel hoje foi falar a respeito desses 5 primeiros passos. Essa semana eu vou fazer algumas lives, então já se preparem que amanhã tem surpresa, tá? Eu já tenho uma convidada especial que vai participar comigo na live de amanhã às 20 horas, tá? Nós iremos falar sobre as experiências que ela teve ao percorrer
a jornada do ser, o jogo. E com isso, entender, né, como que ela pode, o que isso transformou a vida dela, quais foram as percepções que ela teve e qual a diferença entre o antes e o depois de participar do jogo, tá? Então, amanhã nós temos live às 20 horas. Na quarta-feira, essa semana vai ser semana da live, né? Então, se preparem, vai ter muito conteúdo, tá? Estou separando aqui uma estrutura, vou explicar mais a respeito dessas cartas, desses passos, principalmente. Vou falar dos passos e como que vocês podem estruturar melhor para alcançar os objetivos de vocês. Esse que é o importante, tá? As cartas do tarô, a simbologia contida aqui no Caminho de Santiago de Compostela, até questões de numerologia, nós vamos trabalhar tudo isso para que componha, né, uma ferramenta de autoconhecimento e de transformação importante na vida de todos nós. Oi, Paula. Oi, Juliana. Bem, logo mais vocês assistindo aí. O vídeo vai permanecer aqui, então quem estiver assistindo fora do tempo, depois também pode escrever aqui que eu vou responder para vocês, tá? Basta interagir, escrever aqui, eu quero, e com certeza eu entro em contato para a gente poder conversar mais a respeito. Tudo bem? Bem, pessoal, já chegamos a 41 minutos aqui da nossa live. Amanhã temos mais, então podem garantir, amanhã às 20 horas, live com convidado especial, tá bom? Uma boa noite e nos vemos pela jornada da vida. Até mais, tchau, tchau.